Mais uma vez, boa tarde, né? Então vamos lá. Em relação à atividade, qual que é o sentido dessa atividade que eu propus? Muitos não pensaram, não refletiram, né, sobre isso, enfim, acho extremamente normal. Então vamos pensar o seguinte: essa atividade foi baseada em pessoas que elaboram provas do Enem, tá? Esse raciocínio, né? Então percebeu-se que essas pessoas que elaboram provas do Enem, elas trabalham com eixos temáticos, tá? Com temas específicos de cada área de conhecimento, né? Ciências humanas, suas tecnologias, linguagens, enfim, por aí vai. Então, o que acontece? Ao olhar uma questão, se você bater na questão e entender o que essa questão está querendo trabalhar, você chega na resposta de uma maneira muito mais eficaz e mais rápida. Ok? Isso é fato. Beleza? Então, na questão da atividade, quando você pega questões de uma prova e consegue atribuir elas a temas que elas se referem, mais específicos, fica muito mais fácil. Isso é treino, né? Eu vi várias reportagens de alunos que tiraram nota máxima no Enem, que passaram em medicina e tal. E o que eles relataram? Exatamente essa metodologia. Eles relataram, não, para mim foi mais fácil porque eu bati o olho na questão, eu estava tão treinado que eu já sabia o que ela queria dizer. Eu já sabia, opa, essa questão aqui, né, vamos pegar uma questão de matemática. Então, o início da questão, opa, isso aqui é arranjo. Isso aqui eu já sei que é arranjo. Então, vou usar lá a formulinha do arranjo. Opa, isso aqui é combinação. Isso aqui eu já, só de ver, ele já... Ou seja, porque ele treinou, porque ele... O que é esse treino? É você trabalhar a temática da questão, interpretar a questão. E como que se faz isso? Atribuindo a questão a temas específicos em relação a ela. Tá certo? Isso é treino. Então, não só na história, na física. Opa, qual fórmula que eu vou usar? Ah, não, isso aqui é movimento retilíneo uniforme. Ah, não, é o sorvete, SOVT. Beleza. Então, eu já sei que é isso que eu vou ter que usar. Então, isso otimiza o seu tempo, o seu raciocínio e eficaz, torna uma atividade com muito mais eficácia. Então, voltando para a história, quando você pega uma questão e fala, opa, essa questão aqui já é nacionalismo, ela já tem um grau aqui, tem um teor nacionalista, opa, ela tem um teor imperialista, opa, ela já cabe nesse contexto, então fica mais fácil na hora de ver as respostas, opa, essa resposta aqui tem mais a ver com o tópico da questão. Entende? Então eu pedi para vocês fazerem a prova primeiro, né? E aí muitos falam, nossa, foi difícil e tal, tudo. Depois tentar colocar, atribuir a atividade. E aí muitos relataram que, opa, após fazer a atividade, a prova ficou mais fácil. É lógico que vai ficar mais fácil. Porque aí você, claro, você já viu o gabarito dela, tudo bem. Mas você já sabe, opa, essa questão aqui tem a ver com isso. Então fica mais fácil de entender a questão. Sacou? Eu espero que vocês tenham entendido que teve um sentido. E aí eu vou mandar o gabarito, né, um padrão de resposta que não é o padrão obrigatório. Foi a forma como eu pensei as respostas. Não tem uma única resposta, tá bom? Vocês vão ver que eu consegui fazer de maneira curta, né? Ficou bem curto. Ficou menos de uma página por tópico. Vocês vão ver que eu fiz exatamente o que foi pedido nesse padrão, ou seja, de acordo com as questões. Claro que eu tive que colocar, às vezes, um conteúdo a mais que, no meu ponto de vista, era relevante naquele momento. Em relação à Revolução Russa, eu fiz uma nota de rodapé, porque para conseguir conciliar os assuntos, né, de acordo com a questão trazida, que foi o contexto pré-Revolução Russa, a partir de uma nota relacionando com a Primeira Guerra, eu achei mais fácil do que fazer um texto. Entendeu? Porque senão ia dar mais prolixidade às questões colocadas, ia fugir um pouco daquilo que eu estava colocando no tema. Enfim, né? Isso trabalha a capacidade de síntese, que isso numa redação vai ser pedido. Né? Então, assim, claro, é trabalhoso? É, mas vocês estão de parabéns porque lutaram e fizeram isso. Agora, professor, a única crítica que eu aceito em relação a isso é por que você não explicou esse sentido antes? Né? E aí que está a charada. Se eu explico antes o sentido, não ia ter talvez esse alvoroço todo, né? Vocês iam entender melhor e beleza. Só que muitos estudos falam que quando você faz dessa forma que eu fiz, e aí gera um impacto igual gerou em vocês, isso faz com que a tendência é de nunca mais esquecer. Né? Igual quando a gente tem um trauma, alguma coisa, a gente nunca mais esquece.
Então, eu acho que esse sentido da atividade, eu peço a Deus, né, que vocês nunca mais esqueçam. Né? Todas as disciplinas vai ajudar vocês. Eu não vou fazer mais atividade desse tipo, pode ficar tranquilo, tá? Fiquem tranquilos. É uma vez só para que vocês possam ir treinando em todas as disciplinas. Opa, essa questão aqui tem a ver com o quê? Na matemática, na química. Opa, isso aqui eu posso usar o quê para fazer? Você vai trabalhando isso. Porque não adianta você chegar e, não, vou simplesmente fazer essa questão. Não, você tem que entender o que a questão está falando. Entendeu? E quanto mais rápido você consegue fazer, isso é treino, mais eficaz você vai ser. Né? Isso são estudos comprovados, não estou falando isso, né? Muita gente está trabalhando nessa linha e estão tendo resultados muito maiores, estudando menos, mas com mais eficácia dessa forma. Vocês vão ver que o trabalho ficou menor, o trabalho que eu coloquei lá, né? Mas mais eficaz. Beleza, galerinha? Espero que tenha esclarecido as dúvidas aí. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu!